Olá, sejam muito bem-vindos! No programa de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma melhoria no projeto do programa anterior, que é aquela mesa ou bancada retrátil. Inclusive alguns de vocês mencionaram o que eu vou fazer nos comentários. Bem, a ideia é dividir o tampo e incorporar o tampo junto na base, ou seja, o tampo não vai ficar separado. Você abre, estende, né, a bancada e aí você gira a base e trava. Então fica um conjunto só. Eu até criei aqui um protótipo para enxergar a situação como vai ser. Então imaginem que isso daqui é o tampo com 30 milímetros de espessura e ele vai fazer isso. Aqui ele está apoiado na base e quando fechar a base ele vem aqui para o lado de fora encostado. Então eu desenvolvi aqui uma ferragem, nada mais é do que um ferrinho dobrado para poder fazer esse giro. Vou explicar o raciocínio para vocês. Se vocês quiserem fazer de uma forma um pouquinho mais fácil, também pode. Eu considerei uma projeção de 30 milímetros em toda a volta da base, ou seja, tem aqui uma pingadeira que chama, né? Uma parte que se projeta. Então, se você a ferragem que eu criei aqui é um ferro dobrado, justamente porque ele tem que projetar esses 30 milímetros para fora, para poder vir aqui na posição que ele tem que fazer o giro. Se você não quiser fazer isso, você pode, por exemplo, alinhar com o suporte, assim, para deixar alinhado, e aí você precisa simplesmente colocar uma barrinha de ferro reta, fazendo os furos para poder ter a posição correta do eixo. Mas eu acho que fica mais legal ela projetando os 30 milímetros toda a volta. Então eu vou mostrar essa peça sendo feita. É ali na morsa, batendo, bem tranquilo de fazer. Bom, antes de mostrar essa ferragem sendo feita, eu vou explicar o raciocínio que eu fiz, que eu acho que aqui é legal. Eu tenho aqui uma diagonal 45 graus que eu fiz aqui na base, bem na quina aqui da base. Então essa peça tem 30 milímetros de espessura e eu fiz uma marcação aqui com um quadradinho de 30 por 30 e achei o eixo dele. Esse é o ponto onde eu vou ter que colocar o parafuso para fazer esse giro aqui, esse giro. Então eu tenho que posicionar essa peça na diagonal aqui e fazer com que essa ferragem ela chegue aqui. Então se eu alinhar, eu vou ter simplesmente uma barrinha presa na diagonal. Como eu projetei para fora, eu tenho que ter essa dobradura para poder, inclusive essa daqui é do outro lado, mas para poder vencer essa projeção de 30 milímetros para fora. Então, para facilitar a vida na hora de fazer essa marcação, você pode, por exemplo, usar uma tirinha de papel para você marcar quanto você precisa dobrar no ferro. Então eu vou prender aqui essa peça com 30 milímetros de projeção para a gente fazer essa simulação para vocês verem. Então vejam, eu estou aqui com a peça presa, projetando os 30 para os dois lados. Eu vou pegar o papel, vou colocar aqui na diagonal, deixando até um excesso a mais, porque depois eu vou arredondar, como eu fiz aqui. Deixo um excesso a mais e alinho ele como se estivesse seguindo essa diagonal. Aí eu dobro aqui e depois eu dobro aqui embaixo. Se vocês olharem, como eu estou criando essa dobradura no ferro, eu estou desalinhando a diagonal. Continua na diagonal, mas está paralelo, não tem problema. Então essa peça que eu vou criar no metal, é isso aqui. Com isso fica fácil de você ver a projeção que você precisa colocar no ferro. Isso daqui é exatamente isso que eu fiz. Transfira os ângulos do papel que você dobrou para a barrinha de ferro que você vai fazer a dobradura. Então posiciona aqui, corta a barrinha no tamanho certo
e faz a marcação. Você tem que prestar atenção porque você vai fazer duas peças, só que invertidas as dobraduras. Então, faça o papel para as duas peças para você não se perder. Então tá aqui, eu vou prender a morsa na linha e eu vou dobrar para frente. Ou seja, eu vou bater daqui para cá. Eu acabei usando um ferro de quase 3 milímetros, não precisa ser tão grosso, porque essa peça não vai fazer força, ela é só para fazer o giro do tampo. Agora, eu fiz aqui a primeira dobradura, que é isso daqui. Agora eu preciso dobrar para trás, então vou posicionar aqui para bater ao contrário. Se você olhar, ficou ligeiramente desalinhado, o paralelo. Então é só prender aqui na morsa no outro sentido. É só prender aqui na morsa no outro sentido e dar uma batidinha. E tá pronto. Agora é só fazer a furação. Dica na hora de fazer um furo no metal. A broca tem a tendência de escorregar no metal e você não consegue acertar a posição correta que você vai fazer o furo. Então faça uma marcação, utilize um punção, que nada mais é do que uma ponta de metal. E aí você faz uma marca no metal e com isso a ponta da broca se encaixa nessa marca e não escorrega. Se você não tiver um punção, use um prego de aço. Mas tem que ser de aço, senão ele entorta. Bom, agora que as ferragens estão prontas, são 2 pares, né, uma para cada lado. Eu coloquei um parafuso com porca, e esse parafuso vai ser o eixo que vai entrar dentro da madeira. Agora eu vou definir o tamanho do tampo. Esse tamanho tem que ser exato, ou seja, exatamente a medida da peça estendida mais os 30 milímetros para cada lado. Porque quando isso se fechar, isso vai ter que estar preciso, sem afastamento, ou seja, vai ter que funcionar igual o mecanismo de expansão e retração. Então agora eu vou pensar aqui em função dessa medida, para poder cortar a madeira. Eu defini as medidas do tampo, cortei as peças e ao mesmo tempo que eu fui cortando, eu fui pensando como construir esse tampo. Porque ele é metade para cada lado, ele tem que fechar certinho, tem que travar a base.
Então, eu vou explicar para vocês o que eu fiz até agora para ficar didático. Eu calculei o comprimento do tampo e ele vai ficar com 1,25 m depois de acabado. Então, fiz os cálculos e cada uma das peças vai ter 62,5 cm. Vocês estão vendo que uma está em cima da outra aqui. Por quê? Porque eu estou deixando aqui um excesso de 2 centímetros nessa peça, justamente para a gente depois ter aí uma margem de manobra se ficar, para cortar exatamente, para não deixar nenhuma fresta no meio. Então, depois que as peças estiverem instaladas, eu faço um risco exatamente onde precisa ser e tiro esse excesso. E aí eu tenho uma união perfeita. Bom, eu preciso estruturar essa peça. Eu falei para vocês que eu vou fazer um reforço toda a volta para engrossar a peça. Então eu vou entrar com duas tiras, uma de cada lado, de 6,5 cm. Essas tiras, elas vão de comprido aqui no comprimento todo de cada uma das peças. Com isso eu estruturo a peça nesse sentido e além de estruturar eu engrosso. Então eu vou entrar aqui com 4 peças, uma em cada lado das duas metades. Depois eu entro aqui com uma faixa que é justamente o que vai apoiar na base da mesa. Então é uma peça de 17 centímetros avançando para dentro, dos dois lados. Aqui eu já comecei a estruturar a parte externa do tampo. Depois que eu tiver com as peças instaladas, eu vou colocar essa travessa aqui e uma do lado de cá, que é justamente a travessa que vai travar a base para que ela não se feche. Que isso já tinha na peça inteira. Então eu só vou retornar essa peça. Então eu engrossei o tampo que eu tenho e vou retornar com essas duas travessas. Eu vou prender essas peças que eu expliquei para vocês, para depois a gente seguir o raciocínio aqui no meio. No meio a gente vai ter as peças em balanço, então eu preciso criar um travamento aqui justamente para tirar esse balanço. Então a gente vai elaborar isso aí na sequência. Para prender essas peças, eu vou usar cola branca e pinador, para ficar bem firme, bem estruturado. Terminei de colar os enchimentos, ou seja, o tampo já tem a grossura de 30 milímetros e eu fiz uma pequena alteração. Eu transpassei essa travessa aqui um pouquinho além, justamente para ficar esse anteparo de uma com a outra, a hora que para alinhar as duas peças nas duas beiradas do tampo. Eu vou colocar aqui no meio também uma peça para fazer esse papel, ou seja, na frente eu vou ter o tampo alinhado, em cima, né? Eu vou ter ele alinhado justamente porque as duas pontas e essa parte vai me deixar o tampo por cima alinhado. Bom, agora eu preciso travar esse conjunto para que ele não mexa, para que ele não faça esse movimento. Então, vou mostrar para vocês o que eu inventei aqui. Eu criei duas tranquetas de madeira, justamente para a peça ficar bem travada. Então a ideia é fazer aqui um trilho, um canal, para que essa travessa ela faça esse movimento, como se fosse uma tranca. Então uma peça encosta na outra, fica alinhada por cima, e aí essa peça que vai realmente travar e não vai deixar o conjunto fazer esse movimento que eu falei. Então, aqui por cima vai um fechamento e eu criei aqui então uma tranqueta para fazer esse movimento. Então eu vou ter uma aqui e uma aqui, duas peças. Então eu vou prender isso para vocês verem o conjunto todo funcionando.
Tá quase pronto e ficou muito legal. Eu fiz as duas tranquetas, então na hora de desdobrar a bancada é só abrir as tranquetas e levantar assim. Aquele excesso que eu deixei para fazer um ajuste fino, eu acabei tirando, cortando fora, então eu estou aqui com as duas peças unidas, então praticamente sem nenhuma junta aqui. Por que eu fiz isso? Se eu deixasse aquele excesso, eu não ia conseguir montar os dois trincos, justamente por causa do afastamento que tinha. E eu ajustei os trincos, lixei eles para que eles corressem bem aqui no canal e passei um pouco de parafina para ele deslizar bem aqui também. E dei uma facetada na ponta desse sarrafo, justamente para quando ele for encaixar, quando fechar a mesa e for encaixar, ele encaixar direito na parte oposta. Bom, agora é jogar isso em cima da base e colocar as ferragens. E vamos torcer para que fique certinho e abra e fecha na perfeição. Eu centralizei o tampo em cima da base. A distância está igual a todos os lados. Agora eu vou fazer a marcação aqui onde eu tenho que entrar com o eixo, para depois prender a ferragem. Eu vou achar o eixo num quadrado de 30 por 30, que é a espessura, e aí eu projeto essa medida de 30 daqui para dentro. Terminei de montar a bancada e agora só antes de mostrar para vocês ela funcionando, só está faltando aqui um detalhe para fazer um cabinho na tranqueta de madeira que eu fiz, para ela não cair, para ela ficar presa e ficar fácil de manipular. Então estou fazendo aqui um teste com uma broca Forstner num pedaço de madeira para encaixar um toquinho de cabo de vassoura. O cabo de vassoura precisa de uma medida intermediária entre essas duas e eu não tenho a broca, então eu vou dar uma afinada aqui no cabo de vassoura com uma grosa.
Faltou mais um detalhe para a mesa articulável. Para que quando ela estiver fechada e ela não abrir, precisa ter uma tranquetinha, algum recurso para segurar as duas laterais. Eu não tenho nada aqui pronto, nenhuma tranquetinha, nada que se adapte a essa situação. Então eu vou fazer. Eu tenho na oficina alguns recursos, ou seja, arame, barrinha chata de metal. Então, por exemplo, o arame é só fazer uma dobradura, fazer um gancho e esse gancho se encaixa num parafuso tipo argola. A outra situação é fazer um pedacinho de chapa, um furo de um lado e do outro um talho. E esse talho vai entrar na cabeça de um parafuso. Muito simples, então é bem legal ter alguns recursos na oficina para inventar. Pessoal, a versão da bancada retrátil melhorada ficou show de bola. Deu tudo certo. Fui corrigindo alguns detalhes e é muito legal você ir projetando, planejando e criando. Isso é muito legal. Esse é o espírito da oficina de casa. Bom, a novidade era justamente essa, dividir o tampo e fazer com que as partes ficassem
dobradas, uma de cada lado, e quando estende a bancada, elas se encontram e são travadas no meio. Então eu criei aqui 2 trincos de madeira que vocês acompanharam a execução. Esses 2 trincos, eles, além de juntar as peças, ele justamente dá a sustentação para que a bancada não tenha esse movimento. E ficou bem legal, por isso que eu usei madeira maciça, usei uns sarrafos de pinos. E ficou muito legal, vou abrir de novo para vocês verem. Então um detalhe que eu fiz aqui e não mostrei, que é justamente um pequeno ajuste na ferragem que eu fiz para que essa parte do tampo encostasse e ficasse na vertical. Eu fiz um pequeno corte na ferragem para ela poder encostar, senão ela ficaria um pouquinho aberta. Mas detalhe, bem tranquilo. Então tá aí. Vamos abrir para ver? Bom, eu espero que vocês reproduzam esse projeto, que pode parecer difícil, mas não é, ele é só um pouquinho trabalhoso, mas muito fácil de ser feito. Então, se você reproduzir, manda uma imagem pra gente, manda uma foto no nosso e-mail de contato, contato@oficinadecasa.com.br, pra gente ver o que vocês aprontaram. É isso aí, eu fico por aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, e se você curte marcenaria, gosta de botar a mão na massa, nós temos vários cursos. É só entrar no nosso site, oficinadecasa.com.br, e conferir. Um grande abraço e até o próximo programa.